Bom dia a todos. Salve a amada igreja com a gloriosa graça e paz de nosso Senhor Jesus. Estamos aqui com a EBD de número 3 da revista, do dia 19/7, que é o dia 19 de julho, né? Com a classe de jovens e adultos. Vamos orar para começar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença, meu Pai, nos adentramos para te pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, o Teu entendimento, meu Pai, que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger e nos ensinar, meu Deus, conforme a Tua palavra. Pai, não queremos, meu Pai, coisas que vêm da terra, mas sim que vêm do céu. Que as bênçãos do Senhor, que o Senhor nos dá o entendimento para entender a Tua palavra e nos ensine nesta manhã de domingo como conduzir como Espírito Santo. Assim te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, estamos com o tema da revista atualizada da EBD que diz a oração de Abraão. A oração de Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 18, versos 32, fala sobre a oração de Abraão. Vamos abrir a Bíblia, que diz assim: Diz-lhe mais, ora, não sire o Senhor, que ainda só, mas esta vez falo. Se porventura se achares ali 10, e disser, não a destruirei por amor dos 10, e foi-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tomou-se o seu lugar. Ou seja, estamos falando sobre oração. Nesta vamos falar sobre a oração de Abraão. Abraão orou para Deus naquele dia, naquele tempo, para que Deus não destruísse a cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade pervertida, onde havia prostituição, lascívia, idolatria, muita feitiçaria, homens deitavam com homens, mulheres com mulheres, e assim, como no dia de hoje está acontecendo, mas lá era muito pior. Havia muita prostituição, muitas coisas ruins. Mas por que Abraão intercedeu a Deus pelaquela cidade? Orou a Deus face a face. Porque seu sobrinho Ló morava lá. E por amor de Ló, ele teve que interceder por Ló e pela sua família. Ou seja, foi uma oração para que Deus não destruísse a família de Ló que estava ali em Sodoma e Gomorra. E ele disse, por amor de 10 o Senhor não destrói aquela cidade? E logo ali no 3, dinâmica de motivação da revista. Para a introdução, o tema solicitar um voluntário. No capítulo 18 de Gênesis, deparamos com uma cidade de Sodoma e Gomorra imensa no pecado, na luxúria, na prática repugnante. Havia arrogância, ganância, indiferença para com os pobres e necessitados. Ao tomar conhecimento das intenções divinas de destruir as duas cidades, Abraão iniciou um processo de negociação com Deus.
que se tomou um caso clássico de oração e intercessória. O fato de não compactar com o pecado dos habitantes daquela cidade não impediu Abraão de orar a favor deles. Ou seja, Abraão intercedeu pelaquela cidade, mesmo sabendo que era uma cidade que havia idolatria, havia muitas coisas erradas, muitos pecados, muitas perversidades. Mas Abraão entrou a favor daquela terra. Aí nós vemos em relação à oração. O que podemos aprender com a oração de Abraão? Ora. Orar é travar uma relação diagnóstica com Deus. Diferencia-se nos diálogos entre Deus e Abraão. E Deus quem abre espaço para Abraão, o que fica perante e o que o Criador tornou-se poderoso, permite que a sua criatura amada se apresente expressamente e se comprometa. Deus não reclamou e não repreendeu Abraão. Deus abriu um espaço para um diálogo. Ou seja, o que vemos na oração de Abraão? Abraão intercedeu por uma cidade pervertida, fracassada, porque havia muita idolatria, feitiçaria, havia muitas coisas ruins lá, muitos pecados. Mas porque Ló estava naquela cidade, Ló, sobrinho, suas famílias, Abraão achou de interceder. Mas foi um processo muito crítico, porque Abraão entrou em oração mesmo sabendo que Deus não amava o pecado. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele intercedeu, Ele entrou face a face com Deus, e Deus deu uma oportunidade de um diálogo com Abraão. Deus deu uma oportunidade, abriu a porta, o Criador com a criatura. Abriu um diálogo. E ouviu, e Abraão falava, Senhor, se tiver 10 santos ali, o Senhor não destrói aquela cidade? Mas Abraão sabia que não existia. Deus também sabia que não existia. Mas Deus sabia que Ló estava lá. E Ló era sobrinho de Abraão, filho de algum irmão ou irmã de Abraão. E Deus, por amor a Abraão, Deus poupou Ló, poupou a sua família, poupou a descendência de Ló. Vamos prosseguir? E Deus fala por intermédio. E como é que Deus fala conosco nos dias de hoje? Aí hoje, nos dias de hoje, a gente pegamos e falamos, muitas igrejas, muitas doutrinas falam, mas Deus fala com a gente através de revelações. Tem muitos revelando, muitos reveladores que revelam profecias e profecias, tanto na igreja evangélica, tanto no espiritismo. Há os adivinhadores. Mas a revista nos traz no dia de hoje que Deus fala com a gente em 3 formas. Deus fala conosco pela Escritura Sagrada, que está lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura
divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todas as boas obras. Bem? Ou seja, vemos que Deus fala conosco através da Escritura Sagrada, que é, as Escrituras Sagradas não são apenas uma coleção de pensamentos maravilhosos. A palavra inspirada no Theopneutos significa que Deus soprou sobre as Escrituras e por isso ela é útil. Ophthemios. Isto é, ela é proveitosa, traz benefícios tanto para ensinar quanto para aprender, corrigir, instruir em justiça. Então vemos nesse primeiro capítulo, vemos nesse primeiro capítulo que Deus fala com a gente através da Escritura Sagrada, que foi inspirada pelo Espírito Santo, por Deus. E quando a gente precisamos de alguma coisa, estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, devemos olhar onde? Na Bíblia, no manual, na instrução, onde ele vai falar conosco, através das Escrituras Sagradas. Segundo, Deus fala também pela circunstância do dia atuais. Ou seja, quando você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, Deus ali está te provando, te dando a oportunidade de você chegar perante Ele. Chegar perante ao Criador através de oração. Você vai chegar no pastor e falar, pastor, liga lá para Jesus, ou manda um WhatsApp, um e-mail, alguma coisa para Jesus e fala para ele que eu estou passando por dificuldades? Não. Você vai falar através da oração em Cristo Jesus. Oração intercedida pelo Espírito Santo até Jesus. Foi assim que Abraão fez. Abraão entrou, sabia que Deus ia destruir toda aquela cidade, inclusive a família dele que estava lá, o sobrinho Ló, seus filhos, a sua mulher. Mas ele entrou em intercessão, ele falou, você é a única, naquele momento ele falou, é a única oportunidade. Vou clamar a Deus e tentar fazer um mecanismo de troca, uma barganha, como diz o brasileiro, uma barganha, vou fazer uma barganha com Deus, vou tentar ganhar essa causa. Ele sabia que era impossível? Sabia. Abraão era um cara inteligente, ele sabia que não tinha mais expectativa para aquela cidade. Sabia que aquela cidade ia ser destruída de qualquer modo. Porque quando Deus determina uma coisa, ela acontece querendo ou não. Deus sabe de todas as coisas. Nós vamos agora para a segunda parte, porque senão o estudo fica muito, o vídeo fica muito grande, mas na próxima parte eu vou falar de uma segunda e terceira que Jesus fala com a gente, tá bom? Um abraço, daqui a